Emissora do Poder Legislativo Estadual. Terças, quartas e quintas, sessões plenárias abertas ao público. Eminente deputado comandante Dan ocupando a tribuna, agora no grande expediente. Referência em segurança pública nesta casa. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Carlinhos Bessa, novamente o cumprimento, minha continência, meu brado de selva. Nobre deputada Joana Dark, a cumprimento, em nome de quem cumprimento a todas as mulheres aqui presentes, aquelas que nos acompanham também. Cumprimento os colegas novamente, a pessoa, meu querido amigo deputado Wanderley. Quero novamente desejar a todos um abençoado dia. Lembrando que dias abençoados são melhores que bons dias, são dias bons, agradáveis e perfeitos, ou perfeitos como é a vontade de Deus em nossas vidas. Minha nobre presidente, hoje é um dia, para mim, memorável. Eu quero aqui, de onde estou, felicitar o meu filho, que se chama Isaac Câmara. Hoje ele completa mais um ano de vida. Há 33 anos atrás, no ano de 91, fui destacado para cumprir uma missão no estado do Rio de Janeiro, delegado Péricles, fui fazer ali o curso de operações aquáticas e salvamento no mar, e aquele curso teve a duração de 9 meses. E nestes 9 meses nasceu meu filho, Isaac. Enfim, foi uma convivência com um desafio em alto mar e a gravidez de Márcia, minha esposa, que nos deu esse filho abençoado. Está ali Isaac e Luana, sua esposa. Quero aqui, de onde estou, felicitar meu filho, desejar a ele que Deus o abençoe, dedicar o Salmo 90, verso 12, que Deus o encha de muita sabedoria para que possa fazer com que a sua vida seja uma vida próspera, feliz, voltada para princípios nobres, seguindo a Deus e alcançando os objetivos que Ele tem para a sua vida. Te amo, filho. Beijo no coração. Voltando aqui para a nossa pauta, presidente, falava no pequeno expediente em relação à preocupação no que diz respeito às questões que envolvem a nossa BR-319. E quando a gente fala da BR-319, nós não estamos falando apenas de uma rodovia ou uma estrada, nós estamos falando da rota da vida. Nós estamos falando da possibilidade de integração do estado do Amazonas com o restante do Brasil. Nós estamos falando de uma alternativa que, além do deslocamento aéreo, passa a ser, para algumas pessoas, a única via de integração, de acesso a insumos para sobrevivência, abastecimento de água, a possibilidade de ir buscar auxílio médico, a possibilidade de frequentar uma escola, a possibilidade de ter seus direitos garantidos. E no que diz respeito à BR-319, do contexto da estiagem severa, voltando para o dia de ontem, quando nós, por força da ordem do dia, tivemos que abreviar as nossas falas aqui, voltando ao dia de ontem, 11 de setembro, nós fizemos uma reflexão em relação ao 11 de setembro no Amazonas, ao 11 de setembro amazônico. O 11 de setembro que marcou a história dos americanos, marcou a história dos Estados Unidos, quando aquele ataque terrorista vitimou quase 3.000 pessoas e demonstrou que é possível, com planejamento, alcançar as melhores estruturas de segurança e destruir instalações e vitimar pessoas. Um planejamento feito por facções criminosas, por
entidades terroristas. E aí nós estamos vivenciando aqui, no estado do Amazonas, na Amazônia, essa estiagem severa. E nós estamos vivenciando o nosso 11 de setembro amazônico, onde os focos de queimada, de incêndios estão aí, onde nós estamos impedidos de ir e vir, onde nós estamos ficando isolados, onde as diversas ameaças que estão hoje presentes no nosso cotidiano foram mapeadas lá atrás por cientistas que expuseram, de alguma maneira, aqui nesta casa, até nas audiências públicas que fizemos, nas sessões de tempo que fizemos, todos nós, deputados, fizemos aqui, construímos possibilidades para que nós pudéssemos entender, compreender esses cenários futuros. E a grande preocupação é: qual é o planejamento que nós estamos proativamente desenvolvendo para poder fazer frente a este normal que é novo? Qual é o planejamento? Ontem nós aprovamos aqui a cisão do Corpo de Bombeiros no que diz respeito à Defesa Civil. Foi extraído do Corpo de Bombeiros o Subcomando de Defesa Civil, que passou a ser uma Secretaria de Defesa Civil. Este ato é um ato nobre. Acertou o governador do Estado quando apresentou a esta casa esse projeto de lei para que a Defesa Civil não apenas tenha o status de secretaria, mas que passe a ser uma secretaria com orçamento destinado suficiente para poder atender a essa necessidade. Então, certamente, quando a LOA vier a esta casa este ano, nós vamos poder enxergar na estrutura dessa peça orçamentária os recursos que devem estar destinados a partir de um planejamento novo para que nós possamos fazer frente a esse novo que passou a ser o nosso normal. Passou a ser o nosso normal. Então, nós não estamos vivendo uma nova seca, não estamos vivendo uma nova estiagem. Já foi dito aqui, nós estamos vivendo reflexos da estiagem severa que vivenciamos no ano passado, de 2023. Os rios não encheram, não alcançaram os níveis que deveriam alcançar. Por que não alcançaram os níveis que deveriam alcançar? Quando veio a seca, nós estamos vivenciando esta seca, por óbvio, a tendência é que fique mais seco do que ficou no ano passado. E isto gera isolamento, e o isolamento nós precisamos entender e planejar para poder fazer com que as pessoas que estão lá isoladas sejam alcançadas com ações humanitárias, com medicamentos, com alimentos, com água potável, por aí vai. Meu amigo delegado Péricles, eu tive o privilégio de, na emenda do ano passado, das minhas emendas do ano passado, emendas impositivas, destinar 800 mil para a Defesa Civil. Eu entendia que esses 800 mil para a Defesa Civil faria muita diferença, muita diferença. Só que, depois, analisando, verificando, esses 800 mil reais sequer conseguem entregar à população 10 poços artesianos, porque não é suficiente. Então, assim, como é que nós estamos pensando o orçamento para poder fazer frente a esse novo, que é normal agora, e que já estamos vivenciando os reflexos dele, mas que no ano que vem a tendência é que nós tenhamos que, de maneira antecipada, prospectar recursos para atender. Nós temos uma parte do orçamento público, cabe a nós destinar, mas o orçamento público, no contexto geral, precisa estar estruturado para atender a essa necessidade. Então, por mais que se faça, nós não vamos conseguir atender a esta necessidade que está apresentada diante de nós. E aí vem a questão do governo federal, as queimadas que estão acontecendo, a grande incidência de focos de queimada está em área federal. E aí, meu querido amigo Cristiano, você ouve falar de mobilização da Força Nacional para poder apresentar aqui 200 homens, até pouco tempo eram 15, para poder ajudar o governo do Estado a fazer frente aos focos de incêndio. Mas o que é a Força Nacional?
O que é a Força Nacional? Eu ouvi a informação de que foram destinados mais do que foi enviado para o Amazonas para poder combater o incêndio lá na fronteira do Acre com a Bolívia, lá na Bolívia. Isso é um absurdo. A Força Nacional ela é composta por policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, que são das forças de segurança pública dos diversos estados. Eu estive lá na Força Nacional. Então, quando se diz assim, vamos mobilizar a Força Nacional, está se dizendo, eu vou tirar de quem não tem para poder compor uma força-tarefa para poder enviar para um determinado estado. A força reserva que está disponível para o Brasil são as Forças Armadas, que podem ser utilizadas, podem ser e devem ser utilizadas. É decretar a garantia da lei e da ordem ou não, de maneira humanitária. Existem já mecanismos legais que atribuem a estas instituições a capacidade de desenvolverem atividades nesse sentido. Nós falamos aqui da necessidade de constituir-se estruturas integradas, como a Central Integrada de Logística, como as centrais integradas de apoio humanitário. Em todas essas áreas, em todas as instituições, nós temos equipes médicas, nós temos transportes aéreos, nós temos transportes fluviais. E aqui nós estamos carentes disso, porque o fogo, os focos de queimada estão lá no meio da floresta. Para chegar lá precisa de aeronave, tem que ter equipamento, né? Aqui já se falou de ajuda humanitária ou de uma mobilização internacional para poder atender a necessidade e combater esses focos de incêndio que nós estamos vivenciando. Se fala muito da apuração, da identificação de pessoas que praticam esse incêndio criminoso, né? Dão origem aos focos de incêndio de maneira criminosa. E nós precisamos identificar sim, mas eu não tenho ouvido falar, deputada Joana D'Arc, de nenhuma estratégia para poder oferecer ao homem do campo treinamento e oferecer a ele equipamentos para que ele deixe de praticar esse hábito, né, que é uma cultura até vivenciada pelo homem do interior. Mas como é que ele vai deixar de tocar fogo e entender que apenas desta maneira ele poderá obter o resultado esperado, se ele não está sendo orientado, se não existem equipamentos destinados a isso? Nos municípios, na grande maioria dos municípios, não existe sequer uma estratégia para poder atender a estas pessoas de maneira coordenada. Você não consegue escoar a produção, você não consegue fazer cuidar da terra, né, dar o trato na terra necessário. Então o homem está abandonado. E nós precisamos de uma política pública diferenciada. O governo federal precisa pensar a Amazônia de forma diferenciada. O que faz com que a pessoa deixe de praticar esta cultura? E não é de maneira intencional, às vezes não, ele só sabe fazer assim. Ele precisa sobreviver, precisa plantar, colher, e se utiliza desse mecanismo. Então, é preciso repensar. Não adianta vir aqui e fazer pirotecnia, sair daqui, se quer passar nas pontes que ruíram, estão lá há 2 anos, né? Se quer entrar na BR-319, lá no Manaquiri, lá, enfim, para poder sair na foto, fazer uma pirotecnia e anunciar alguma coisa que é paliativo. Nós precisamos de políticas públicas efetivas, profundas, estruturadas, planejadas, sustentáveis, né, para poder atender a nossa população. Então, nesse sentido, nós queremos aqui, outra vez, nos posicionar dizendo que nós não admitimos o tratamento que o governo federal nos dá. Nós não admitimos. O tratamento que o governo federal precisa nos dar é um tratamento mais humano, com um olhar diferenciado para as necessidades do povo que aqui vive. Um comprometimento profundo com soluções, não com anúncios. Faço novamente menção à estrofe do nosso hino do Amazonas: a palavra em ação se transforma. Então não adianta blá blá blá, chega de blá blá blá, está na hora de realizar, está na hora de solucionar, está na hora de resolver os problemas que fazem com que nós estejamos ilhados aqui, isolados. É preciso desembarcar aqui. Ouvi o anúncio de que está se pensando na autoridade pública do meio ambiente. Nós falamos aqui, lá no Rio Grande do Sul, designaram uma autoridade pública federal para poder estar ali.
estar ali desenvolvendo as ações em tempo real. Aqui no estado do Amazonas nós temos diversos segmentos da estrutura federal e essa autoridade pública é uma canetada, o presidente deveria ter deixado aqui já. E foi embora e não deixou nada para a gente. Trouxe alguns filtros, 150 filtros, é brincadeira isso. Comunicado de liderança, deputado. Obrigado, presidente. Então, deixaram aí alguns filtros, entende? Isso é um absurdo, né? É um absurdo essa questão. Então, verdadeiramente, esta casa, que é composta por 24 deputados, que tem se posicionado e tem feito a sua parte, nós vamos continuar fazendo. Na próxima semana, nós vamos partir em caravana. O Mobiliza BR vai se deslocar em caravana, convido a todos aqueles que quiserem participar, tanto os colegas quanto aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que já fizeram deslocamentos, que já fizeram posicionamentos. Então, no dia 19, vamos partir, pernoitar no Careiro Castanho, seguindo até o Maitá e Lábrea, realizando audiência pública, parando ao longo do caminho, verificando a situação do trecho do meio, verificando em loco o que está acontecendo. Na outra semana, no dia 26, teremos audiência pública aqui nesta casa para poder tratar da BR. Teríamos uma sessão de tempo para o superintendente do DENIT, mas ele entendeu que não seria interessante vir antes da audiência pública. Então, no dia 26, audiência pública. No dia 28, o nosso brado de cidadania, lá onde a ponte sobre o rio Curuçá ruiu, nas ruínas da ponte sobre o rio Curuçá. Vamos fazer o nosso brado de cidadania no dia 28, pela manhã ali, no dia 8 de outubro, 2 dias após o nosso exercício de cidadania, nós vamos fazer outro brado, segundo brado de cidadania, lá onde a ponte sobre o rio Altaz Mirim ruiu, 2 anos. Vamos bater palminha novamente pela incompetência, acender a velhinha, bolo, distribuir um bolo para a população, pelo menos açúcar na boca. Isso não resolve nada, mas vamos fazer a nossa parte nesse sentido e vamos prosseguir. Esse movimento só se encerra quando essa BR estiver liberada. É um movimento permanente, de curto, médio e longo prazo. E nós vamos bradar, nós vamos arvorar a bandeira, nós vamos onde tiver que ir para que a nossa voz seja ouvida e para que o resultado aconteça. Então, eu quero ter o privilégio, se Deus quiser e nos der vida, de poder vivenciar essa BR asfaltada e poder passear nela também. Passear, dona Marina, porque nós temos direito de passear. Né? Se a senhora saiu do Acre e foi lá para São Paulo, entende? E lá no Acre existe integração com o restante do Brasil. Então aqui nós temos direito de passear também. E em rodovia, não é só de barco, não é só pagando caríssimo em aviões para poder sair daqui e ir para lugares que a gente nem consegue chegar por conta do custo altíssimo, elevadíssimo, e ninguém olha por nós nesse sentido. Quero passear sim na BR, né? Vamos fazer um passeio turístico na BR esburacada, para depois vivenciar a BR pavimentada. É assim que nós queremos ver a BR do futuro e, se Deus nos der vida, saúde, nós vamos sim passear, mas vamos vivenciar uma BR que é capaz de poder possibilitar que os insumos cheguem, que nossas riquezas escoem e que cheguem no restante do Brasil, que os turistas possam vir. O nosso presidente não aceitou o desafio que fiz a ele, que era pegar o G20, embarcar lá em Brasília, no ônibus, e vir pela BR até aqui, e daqui subir, tentar subir de barco até lá, Atalaia do Norte. Porque fizeram uma pirotecnia doida. Mas qual foi a mudança? Atalaia do Norte é o município do estado do Amazonas com menor IDH, um dos piores do Brasil. Quais são as ações que foram, as políticas públicas que se deixou lá em Atalaia do Norte? O que se fez efetivamente? Nada. Montou-se uma operação de guerra, gastou-se rios de dinheiro. E qual foi o legado? O legado de cidadania? Nada. Presidente, muito obrigado pela tolerância, com fé em Deus e foco na missão, fazendo nossa parte, com o povo em primeiro lugar. Vamos avançando sem nos intimidar. Obrigado, presidente.